soja vem com um cenário bastante pressionado, né? Tivemos alguns preços bem abaixo daquilo que o produtor gostaria que fosse, alguma reação também na última semana, melhora nos prêmios que fizeram com que essa soja ficasse num cenário talvez um pouco menos desconfortável, não vou dizer mais confortável, mas menos desconfortável para o produtor rural brasileiro. E para falar destes e outros assuntos, eu converso agora ao vivo pela internet com Vlamir Brandalize, que participa conosco aqui no Agricultura BR, no canal do Boi. Brandalize, um prazer enorme falar contigo sempre. E nós estamos vendo essa realidade, né? O preço da soja, os valores praticados pelo produtor estão mais baixos, ele acabou por perder alguns cenários que foram positivos durante todo o ano, né? O acumulado de ano teve algumas janelas interessantes. Brandalize avisava, está ali o cavalinho passando, está pronto para montar, ele estava passando ali e acabou não sendo montado. Em relação ao que nós temos hoje de mercado, Brandalize, aquele impacto em abril, né, que o produtor precisava fazer dinheiro, as contas começaram a fechar, como é que fica a expectativa para os preços no mercado brasileiro? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos. Olha, Fabiano, aparentemente o mercado está muito perto do fundo do poço, bateu no fundo, ou seja, agora ele vai tentar se recuperar um pouco, mas o produtor perdeu bastante, né, nesse tempo aí. Nós tivemos aí provavelmente umas 30, 40 milhões de toneladas negociadas com os preços lá no fundo do poço, aí que foi agora no mês de abril, né? Então, o produtor precisava de caixa e teve que vender bem na boca das dívidas e deixou de faturar aí bastante, né? Então, é um ano complicado, o mercado todo foi nervoso, né? Tem muitos fatores extras, né, que estão atuando. A gente está conversando com os produtores em todas as regiões do Brasil aí, para a gente levar isso aí como uma lição, né, para aprender que quando tiver oportunidades de bons negócios e fazendas, né, para fazer uma média, né. Esse último ano aí o produtor deixou a maior parte da safra em aberto, né, sem proteção de contrato, de rede, sem nada. Isso foi um estrago violento aí, não só para o produtor, né, para a economia brasileira aí, que deixou de faturar bastante aí, muito dinheiro deixado de circular aí nas regiões produtoras, né, principalmente maquinário, comércio das cidades. Mas vamos em frente, né? Vamos em frente porque o mundo não para de comer, né? Isso vai passar, já está passando e vai melhorar. Para esse mês de maio, Brandalize, nós estamos vendo os prêmios melhorarem nos portos brasileiros. Há uma reorganização em relação à cadeia produtiva, ao sojicultor. O que nós podemos esperar para este mês, pensando também que boa parte do que vai ser embarcado já foi negociado também? Esse mês aí, novamente, a maioria do que está para embarcar já é soja negociada aí nos meses anteriores. Então, não vamos ter muita corrida de negócios. E o produtor que tinha dívidas em abril, ele já vendeu a maior parte que precisava, agora outros têm dívidas agora em maio. Maio também é um mês ainda pressionado, mas as cotações agora de maio já estão melhores que estavam em abril, né? Então, o mercado aos poucos ele está começando a se recuperar fôlego, né? Não é uma disparada, mas apenas um sinal de que ele já, aparentemente, ele meio bateu no fundo e agora, a cada mês que passar, as cotações devem ser um pouco melhores. É isso que o mercado está começando a mostrar, né? Porque semana está abrindo aí com possibilidade, Fabiano, já ali no setembro, na faixa de 153 até 155 nos portos. Esse número aí nos últimos 60 dias ele nem tinha, então é um bom sinal já para o produtor e para o mercado interno. Os fretes também já começou a diminuir. Que nem você citou, os prêmios hoje já não estão tão negativos que nem estavam antes. Os prêmios ali de agosto, setembro já são positivos. O mercado aos poucos vai recuperar fôlego. Não vai voltar ao que era o ano passado, mas vai ser menos pior do que foi nos últimos 2 meses, vamos dizer assim. Brandalize, o produtor rural ele teve lá em 2021 a experiência de estar travando negócios, comercializando, usando as ferramentas de proteção, de
para conseguir, inclusive, as suas margens, e depois ele viu a soja subir muito. Aí em 22 ele tentou aplicar mais ou menos essa estratégia, não funcionou tão bem, e aí em 23 não funcionou mesmo, né? Porque você já sabíamos que havia uma expressiva safra brasileira, isso é inegável, mesmo que a Argentina quebra, a produção brasileira conseguiu compensar em muito essa quebra argentina que nós tivemos nessa atual campanha. Pensando num produtor que está negociando essa safra, que tem que negociar de milho, já já a gente fala de milho também, mas já pensando em insumos da 23-24, e se tem 23-24 também tem as suas negociações nesta campanha, qual que é o ambiente que ele deve adotar, ou a estratégia que ele deve adotar em relação aos seus negócios, principalmente pensando na 23-24, que é uma safra que o Brasil deve ter uma alta, novamente, de áreas ocupadas, e os Estados Unidos podem confirmar uma grande safra também, uma safra recorde para os americanos, inclusive. Olha, Fabiano, a melhor estratégia para o produtor agora na nova temporada é aproveitar da relação de troca da soja, do grão, no caso, em cima dos insumos. O produtor viu a soja descer lá de perto de R$200, que estava nos portos no ano passado, e agora nós estamos falando de soja de 143 a 155, vamos dizer assim. Então, pelo menos R$50 se perdeu aí nesse ano. Em relação ao nominal ao ano passado. Lembrando que o custo de produção ano passado, em valores, foi muito maior, né? Então, agora, o produtor já tem a oportunidade de fazer uma relação de troca, os insumos voltaram para patamares mais interessantes, o volume de soja que o produtor precisa para comprar os insumos que ele vai usar é um volume dentro da normalidade, então ele já pode fazer essas operações, porque o que a gente não está recomendando é que o produtor fique apostando na alta só da soja em reais, na alta disparada de Chicago, sem olhar para a área de custo de produção, que é os insumos. Porque, certamente, se a gente tiver algum pico de valor de preço, os insumos vão correr rapidamente na frente. Então, o produtor acaba não ganhando com isso. E como nós estamos já indo para o meio do ano, é momentos aí de definição da nova safra de insumos, e é a hora do produtor fazer a relação de troca dele, ele vê quanto ele vai precisar e começar a se posicionar, não deixar para a última hora, como ele deixou a comercialização desse ano para a última hora na boca das dívidas. É importante ele fazer antes e deixar aquela parte disponível da soja para se comercializar com picos, que nós vamos ter momentos aí mais interessantes para frente. Mas não há uma garantia e nem tem a data certa, isso que é o problema, né, Fabiano? Que a gente está vendo hoje, conversando agora há pouco pela manhã lá em Iowa, nos Estados Unidos, produtores estão de cabelo em pé lá, é o Mato Grosso deles, né, que é o maior estado produtor. Não chove há vários dias, as chuvas são muito pequenas, a germinação está bem rala, e eles temem aí que se não chover nessa semana já vai ter que começar a ter replantio. Então, alguns momentos vai ter aí de momentos para o produtor fazer as posições. Mas o mais importante é a relação de troca. Nós estamos num ano que a relação de troca é a chave do sucesso aí do produtor para essa nova temporada. Tá certo, Brandalize, e eu vou pegar essa frase, a relação de troca para o sojicultor, podemos pensar a mesma situação, inclusive lá no mercado de pecuária, de corte bovina, a relação de troca que está mais importante no fundamento, não é exatamente o preço da arroba, mas as margens, essa relação. Então, o produtor rural, de uma certa maneira, estão todos na mesma batida. Brandalize, nós vimos alguns fatores, e aqui foi motivo de discussão com alguns telespectadores nossos aqui do Agricultura BR, que falavam a respeito da utilização que o produtor rural tem, né, e eles falando deles mesmos, né, que utilizam bastante os recursos, né, que são disponibilizados por Plano Safra. Os recursos do Plano Safra com juros controlados são cada vez menores, até agora não tem sinalização nenhuma dessa postura, mas o produtor que conseguiu ter margens muito interessantes nas últimas campanhas, ele imobilizou o capital mais uma vez, fez investimentos, muitas vezes em terras, inclusive o preço das terras subiram bastante, e estavam continuando utilizando esses recursos de
Plano Safra. Em termos de estratégia, Brandalize, que isso também ocasionou uma super safra no Brasil e temos aí alguns impactos. É natural que isso venha a ocorrer no mercado. Qual que é a sua avaliação desse padrão de comportamento? O produtor, ele escolheu aí nos últimos anos ficar maior. Esse é um elemento importante, principalmente o produtor de soja e milho. Como que você avalia essa questão e como ela impacta hoje para esses mesmos produtores? Olha, foi uma estratégia boa para o produtor, ele conseguiu crescer no momento que o mercado dava oportunidade, né? Nós estamos agora num ano muito ajustado, então nesse ano o crescimento que o produtor conseguiu nos anos anteriores, ele é muito difícil de acontecer, pelo menos nessa safra agora. E agora o produtor ele tem que buscar as alternativas para ele se manter dentro desse patamar que ele cresceu, porque vai vir aí novos avanços de área, que nem você citou. Então, tem muita área de pastagem que vai ser renovada, aí vai ser plantado soja, depois vem milho safrinha. Então, isso é uma tendência que não para, né? O produtor vê isso com potencial, ele vê que vai continuar. O mais importante é que fertilizantes defensivos estão com valores bastante ajustados agora, então com patamares dentro da realidade, então dá para conseguir. A grande questão é essa dificuldade que vai ter, né? Provavelmente vou ter dificuldade para liberar volumes maiores aí de recursos aí do Plano Safra, né? Esse é um dinheiro que normalmente é um dinheiro considerado barato, né? Na faixa de 7, 8% ao ano, abaixo da taxa Selic até, né? Então, para quem conseguir, é um dinheiro barato. Quem não conseguir, o que a gente tem recomendado basicamente para fugir do mercado livre financeiro, que os juros aí vai lá para 20% ao ano, daí é inviável a safra, daí ele não pode pensar nisso, porque o custo brasileiro está muito alto do mercado financeiro. Mas a relação de troca de grãos por insumos, esse está mais coerente. Então, é um ano que tem que começar a fazer as contas, o produtor vai ter que fazer as contas do mercado, pegando dinheiro em banco, aí, através do Plano Safra, o mercado financeiro, ou através de usar a moeda dele. A moeda hoje, que eu acho a moeda mais valorizada, é a própria soja. Porque nas compras, Fabiano, aí, dos insumos, as próprias revendas para fazer os pacotes, os fechamentos, ela está dando um plus, ela está pagando até um pouco mais do que o mercado normal da soja para o produtor garantir o fechamento dos insumos. Então o mercado está se ajustando para dar condição do produtor plantar uma safra maior. É isso que eu estou vendo. A safra vai crescer, provavelmente nós vamos ter mais um recorde histórico de área de soja. Muito bem, Brandalize. E agora eu vou mudar levemente de assunto para falar de milho. Nós temos visto uma expectativa de grande safra, safra recorde, segundo a safra brasileira aqui, e os preços vêm recuando no mercado físico, mercado futuro, sinalizam valores bem mais baixos, ligeiramente. O Brandalize acho que está no Mato Grosso, que nossa equipe está informando aqui, os preços no Mato Grosso ligeiramente acima de R$30, já começam a ameaçar perder esse piso. Aqui no Mato Grosso do Sul um pouco melhor, mas o fato é que os valores para o milho recuaram bastante neste momento na oferta brasileira. E aí, quando vou fazer a pergunta, você está respondendo para dois públicos, né? Porque tanto o produtor de milho está interessado em relação a como negociar, e aqui o nosso produtor de boi, estamos no canal do boi, é claro, ele também está interessado, porque a relação de troca, arroba de boi por milho, ela está na melhor situação dos últimos 2 anos e meio. Está chegando aí a 4,10 sacas, se olhar o mercado futuro, 4,5, Brandalize. Como que deve ficar esse cenário para o milho no Brasil, pensando na oferta e a demanda que ainda não está sinalizando muita coisa por aqui? Olha, a questão principal aí, por exemplo, demanda, vamos pensar na pecuária, né? A pecuária, ela sofreu muito nesses últimos 2 meses aí, né? Ela veio caindo muito nos últimos tempos também, o valor do boi acabou deteriorando, vamos dizer assim, a palavra mais certa, né? E o produtor, automaticamente, o pecuarista, sofrendo com isso numa situação bem complicada, né? Mas o principal certamente do meio do ano em diante, eu acredito que o boi nós vamos voltar a embarcar em ritmo acelerado. A China já começa a dar sinais de melhora na economia. A fase aí de retenção de compras e tudo, eu acho que quando passar o meio do ano. E com os insumos, aí nós falando em milho, o milho está muito interessante para o pecuarista começar a comprar futuro, aquele que vai fazer confinamento, que vai fazer o boi de coxo,
porque nesses patamares o pecuarista ele consegue ter margem, mesmo que o boi não reaja tanto, mas eu acredito que alguma coisa vai reagir, mas ele já está num patamar interessante. Já para o produtor de milho, a situação é agora de chegada de safra, né? Nós estamos aí há 2, 3, 4 semanas da colheita, do início da colheita da safrinha, e tudo indica que vem montanhas de milho. Como nós temos aí pouco espaço de embarque de milho até o mês de setembro, outubro, quando começa a liberar os portos devido à soja, nós vamos ter muito milho parado, né? E o produtor, depois da colheita, ele precisa fazer caixa com milho. Isso é normal ter essa pressão, né? Você vê milho já perto de R$ 30 a saca, aí no norte do Mato Grosso, e ele está distante dos portos, né? Se a gente olhar Porto de Paranaguá, por exemplo, hoje, ele dá na faixa aí de 62 a 65 reais aí para a posição de setembro, outubro. Se a gente olhar o frete, não é R$ 30, nem 35, né? Que nem... O frete é na faixa de 20. Então, mas a questão é chegar lá, né? Então, o cara que, o produtor, aliás, a indústria que vai comprar o trade, acaba repassando todo esse custo financeiro aí pro produtor que precisar vender, né? Então, nós temos vários problemas no setor, né? Nós não temos armazém. Vai chegar na época das chuvas, ainda é possível que nós vamos ter muito milho dessa colhida em montanhas de milho aí a céu aberto. Os portos brasileiros precisariam dobrar a capacidade de embarque para a gente ter fluxo para tanta safra de milho como de soja. E com esse governo que está aí já não vê nada, não sai nada, né? Não anda nada, né, de infraestrutura, parece que está travado, né? Já está aí quase no meio do ano e até agora não aconteceu nada. E isso é ruim, né, para a nossa safra, porque acaba deteriorando os prêmios até do milho, né? Então você vê prêmios de milho lá para frente, começa a olhar também o lado negativo, né? Em vez de ter prêmio positivo de milho que nós vínhamos tendo aí nos últimos anos, pode ter prêmios negativos no milho, justamente pela dificuldade de embarque aí, de colocar navios aí nos portos brasileiros. Mas que o mercado ele vai pressionar agora na boca da colheita da safrinha é uma verdade. Se o produtor precisar de caixa aí dentro de uns 45 dias, ele vai enfrentar o pior momento do ano do milho, como foi o mês de março e abril, os piores momentos da soja, né? Então, o milho está espelhando a mesma situação, devido à super safrinha que vem pela frente, né? Bruna Lise, para encerrarmos questão de logística, né? E a gente está vendo que não estamos vendo aplicações e desenvolvimento nesse fator que é tão fundamental para o desenvolvimento da economia nacional e, claro, do agronegócio também. Mas pensando na capacidade portuária do Brasil, nós não temos aqui no país, pensando que ainda vamos exportar muita soja, tem ainda cerca de 50%, 48% de soja para negociar e boa parte dela, a maior parte, vai sair do país até o final do ano. Exportar, embarcar soja, embarcar milho também ao mesmo tempo. Vai ter uma opção e isso pode machucar ainda mais o preço do cereal? Olha, eu acho que machucar mais não, ele já sentiu tudo, porque o mercado de exportação, o mercado de trade, o mercado internacional, ele se antecipa, viu, Fabiano? E ele já se antecipou a essa situação. Se a gente olhar aí nos meses anteriores, no fim do ano passado, nós exportava milho perto de R$ 100 a saca, 105. E agora nós estamos falando em 60 a 65. Então o milho caiu muito, né? Comparado, caiu até mais que a soja. E então já aparentemente já os níveis deles de embarque aí já estão muito perto do fundo, né? Porque você pega os patamares de milho em dólar, hoje o milho brasileiro já é bem mais barato que o milho americano. Dá para ver que nas últimas semanas a China andou cancelando compras de milho lá dos Estados Unidos para reposicionar com o milho brasileiro, né? O milho brasileiro ele está mais barato já em função do prêmio nosso que é bem mais baixo que o americano. E também a qualidade do milho brasileiro na exportação é melhor que a americana. Então, os chineses têm se reposicionado para isso. Então, nós vamos ter liquidez. Só que nós vamos entrar exportando milho, provavelmente vão passar novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. O ano que vem nós vamos estar exportando ainda milho da safrinha desse ano, justamente em função do grande volume que está colhido e a dificuldade dos portos, né? Então, nós vamos acabar concorrendo na época de embarque lá com o próprio milho americano a partir de dezembro. A safra americana nova começa a embarcar, vamos entrar no mercado concorrendo com os americanos. Isso, o ideal
ideal seria a gente estar exportando o máximo do nosso milho de julho até novembro, que nós estaríamos no pico da entre-safra mundial. E dezembro em diante já é considerado safra do hemisfério norte, e é a época que começa a entrar o milho americano. Então, nesse momento, a gente já teria que estar desacelerando. Esse ano nós vamos estar disputando esse mercado, que acaba limitando as cotações também, né? Numa hora tem oferta dos dois gigantes. Hoje dá para precisar dos dois gigantes, porque é provável que esse ano o Brasil, no ritmo que está indo, vai ser o maior exportador mundial. Nós temos capacidade de fechar umas 50 milhões de toneladas e a projeção americana é 47. Então, os dois gigantes disputando o mercado a partir de dezembro, janeiro, fevereiro, que não é bom para nenhum, né? Porque o normal é vender na hora que o mercado está na entre-safra, que é a nossa colheita da safrinha.